Essa é uma daquelas histórias que se você não compartilhar vai nascer uma verruga bem aí na ponta do seu nariz, porque vamos convir, né? Um homem que posa de santinho a vida toda, dando lição de moral em todo mundo, terminar igual esse aqui terminou, expulso da igreja por ter engravidado uma mulher casada e a filha dela sendo ele casado. Não, se você não compartilhar essa história e deixar o seu comentário aqui, vai nascer uma verruga na ponta do seu nariz. Eu me chamo Rafael, tenho 28 anos e vou contar a minha história. E preparem as broncas, os puxões de orelhas e as cacetadas, porque vocês vão precisar deles. Provavelmente você já ouviu a expressão algo de errado não está certo, algo certo está errado, pelo menos uma vez na vida. Assim se resume minha vida e a vida do meu amigo André. Ele é 7 anos mais velho que eu e vivia querendo me passar sermão e no fim era tão imoral quanto eu. Motivos não faltavam para eu ganhar sermões sermãos dos outros, que era muito filho das unhas com as meninas, comia todo mundo e no fim não ficava com ninguém. Eu brincava com os sentimentos delas e elas sofriam comigo, porque criavam expectativas de eu querer algo sério. Eu nunca quis casar, só queria mesmo era penetrar numa novinha e sair fora. Já cheguei a arrancar a virgindade de uma garota de 15 anos. Meu amigo ficou pistola comigo por isso, mas por sorte nunca engravidei ninguém por acidente. Por sorte, ele nunca engravidou ninguém por acidente. Meu amigo vivia falando: cara, você só pega mulher bonita e interessante. Não entendo como você faz isso com elas. Elas não merecem. Eu nunca trairia minha esposa. Você poderia colocar na minha frente a mulher mais gostosa da face da terra, que eu nunca a trairia. E você é um safado e trai e sai comendo todo mundo. Sil, o que mais me irrita é gente que fala muito e que faz pouco ou não faz nada. Esse meu amigo falava muito. Pagava de certinho, de religioso, de santo, mas eu sempre desconfiei dele. Existe um refrão que diz que jamais devemos dizer dessa água não beberei e deste pão não comerei. E esse meu amigo inconveniente era assim. Ele era casado há 5 anos, tinha uma família, emprego e tudo mais. Mas Sil, isso parecia perfeito demais para ser verdade. Ele era presbítero de uma igreja evangélica, que eu não vou citar o nome aqui por questões éticas. Sempre todo religioso, o cara não perdia uma oportunidade de me passar um sermão. E eu, um dia perguntei: amigo, você é Deus para me julgar? É meu pai? Então, fica no seu lugar. Note que o cara frequentava a igreja, mas a igreja não estava dentro dele. Um dia soube por boca de amigos que ele foi num casamento do primo dele e ofereceram uísque para ele tomar. E ele tomou. Mas antes de tomar esse uísque, ele passou o maior sermão nos outros que estavam bebendo. Aí o primo não cristão e a esposa ficaram abismados com aquilo. Ele é tão metido a certinho e cristão e tomou uísque? Sil, eu penso assim. Se eu frequento uma igreja e ainda continuo bebendo, prefiro nem ser cristão desse jeito, porque, entre aspas, os evangélicos não deveriam ingerir bebidas alcoólicas. Mas isso foi apenas um aperitivo das merdas que este meu amigo fazia. Soube que ele morava numa vila de aluguel. E não deu 3 meses ele saiu dessa casa e voltou a morar com a mãe, tendo esposa e tudo mais. Pelo jeito, maturidade é algo que passa longe dele. Ele me disse que entregou a casa por questões financeiras, mas o que eu ouvi do proprietário, que era um conhecido meu, que o cara levava fama de caloteiro e que já devia uns 5 meses de aluguel. E com isso o dono se viu obrigado a pedir o imóvel. Eu tive pena, então coloquei ele para morar em um dos imóveis que eu tinha para alugar, que me foram heranças do meu pai. Deixei ele isento de aluguel durante 2 meses, mas o sem vergonha estendeu para 1 ano e me deu uma volta. Perdi o imóvel e ele me deve até hoje. Sorte que eu não dependia desse dinheiro para sobreviver. Durante o período que ele morou na minha casa, ouvia muitas brigas dele com a esposa. Um dia fui visitar a igreja dele e ele estava sentado no altar, onde ficam os pastores, bispos, diáconos e presbíteros. Na hora vi ele trazer uma mensagem muito edificante e pensei: como esse cara sobe em um altar fazendo merda atrás de merda e simplesmente prega uma coisa que ele não vive. Ele só anda de social, de terno e gravata,
e metia o pau em quem usava biquíni na praia ou sunga. A esposa dele falou que ele falava isso da boca para fora, porque o cara era um safado sem vergonha, que ficava olhando a bunda das irmãzinhas na igreja. Tipo, as irmãzinhas usarem biquíni? Pode, mas a esposa não. Eu também fazia das minhas canalices, mas a diferença é que eu não era cristão. E eu, pelo menos, assumia as minhas merdas. Mas ele não. Era um covarde que dizia que não fazia e que nunca iria fazer. Um dia, saí com ele de carro e o pneu furou. Ele pediu para que eu abrisse o porta-malas para pegar o step. Eu abri e adivinhe, encontrei um bolo de revistas de mulher pelada. Ele ficou vermelho na hora e deu uma desculpa que era para jogar fora. Tá bom, acreditei tanto nisso quanto acredito que 2 mais 2 são 3. Passei 2 anos solteiro e depois desses 2 anos arrumei uma namorada um pouco mais velha, mas prefiro dizer experiente ou coroa com cara de menina. Ela é linda, o nome dela é Ana Paula, ela é alta, tem cabelos castanhos claros, quase loiros, corpo escultural, tudo de bom. Eu apresentei ela para o meu amigo e ele disse: cansou de pegar as novinhas e agora partiu para as coroas? Vai ficar com ela porque ela vai te sustentar? Fiquei com tanta raiva que minha vontade era de fechar a mão e dar na cara dele. Minha vontade era deixar o olho desse babaca metido a religioso tão roxo quanto um pote de açaí. Minha noiva Ana Paula exigiu imediatamente que eu me afastasse dele e realmente ela tinha razão. O cara era um atraso na minha vida e ainda ofendeu minha futura esposa. Parei de falar com ele e novamente fui à igreja. E ao invés dele estar sentado lá no altar com os pastores e presbíteros, ele estava assentado nos bancos normais, como se fosse membro apenas. Ele falava para todo mundo que deixou o ministério porque desistiu e quis ser só membro mesmo. Mentira dele. Ele que fez uma cagada tão grande que escandalizou o nome de Deus e mais ainda a imagem da igreja. Ele, escondido da esposa, teve um caso com uma menina de 17 anos e a engravidou. Mas não sendo o suficiente, o cara se envolveu com a mãe dessa menina e também casada. Ela tem 41 anos e pior, engravidou ela também. O pastor principal soube e afastou o canalha do ministério porque ele não foi um bom exemplo de cristão. Para um cara que era todo certinho fazer uma patifaria dessas, me deixou muito decepcionado. O cara vivia falando que não ia fazer e fez. Eu que era o safado sem vergonha e comedor, hoje só faço um amor gostoso com a minha coroa enxuta. Vou lhe contar, Sil, valeu a pena esperar para conhecer e casar com ela. Ela é uma mulher madura, muito inteligente, decidida e boa esposa e boa mãe, porque ela tem um filho de 15 anos que virou meu enteado. O garoto me ama e eu brinco até com ele que tive um filho quase da mesma idade que eu. Minha esposa é professora de educação física e tem um corpão de dar inveja, mas não é só o corpo, a mente também. Tava na cara que o safado do meu amigo falava que ela era velha, porque com certeza queria pegar ela também. E quanto ao meu amigo, ele saiu da igreja e se encontra afastado. Caiu na farra de vez, se separou da ex-mulher e vive devendo pensão. Já levou 3 cortes de energia por falta de pagamento, enfim, se dizia ser um homem de Deus que apenas envergonhou o nome de Deus. Falou e falou que nunca iria fazer e fez. Essa história me fez mostrar que jamais poderemos dizer nunca na vida, porque às vezes o universo nos coloca à prova e às vezes caímos para que o próprio universo mostre que não somos tão certinhos quanto pensamos. Eu falava que nunca ia casar e casei com um mulherão que tem mais idade, mas não troco por nenhuma novinha de 20. Meu amigo falava que nunca iria trair a esposa e traiu logo com 2. 2 que vocês ficaram sabendo, né? Que nem toda traição é descoberta. Realmente palavras não são nada diante de atitudes. Falar até o papagaio fala. Por isso sempre desconfiem dos certinhos ou dos quietinhos, que parece um anjo, porque esses são imprevisíveis. Meu lema é esse, falar menos e fazer mais. Eu jamais disse à minha esposa frases do tipo, eu nunca vou te trair, sou o homem mais fiel da face da terra. Eu demonstro isso com atitudes e ela está de prova disso. Nessa vida nunca poderemos dizer dessa água não beberei. Sil, faço uma pergunta a você. Você acredita nas pessoas que dizem que são as mais certinhas do mundo, que nunca vão fazer isso ou aquilo, mas no fim fazem pior? Para você, quem muito fala que não faz, acaba fazendo?
Isso parece aquela coisa de cartomante, né? Quando você vai lá e paga para uma pessoa tirar a sua sorte, ela fala assim: você vai passar por isso, estou vendo aqui morte de um familiar seu, estou vendo aqui traição. Na verdade, não existe nada disso, porque o futuro a gente muda a cada segundo. O futuro é uma coisa que não existe. Você pode determinar o seu futuro de acordo com o que você está fazendo, pensando, sentindo agora, nesse momento, e acreditando também. Então, não tem como você falar eu nunca vou fazer isso, porque você não sabe o que vai acontecer amanhã. Hoje, neste seu cenário, você pode falar eu nunca vou trair a minha esposa, porque nesse momento você não trairia. Você não tem motivos plausíveis para isso, não tem vontade, não tem necessidade, mas você não sabe o que vai acontecer amanhã, principalmente quando envolve uma segunda pessoa, né? Porque você não sabe o que essa outra pessoa vai fazer, que pode fazer com que você tenha atitudes que você hoje acredita que não terá. Então não, o futuro a gente muda a qualquer momento, e pode ser que você, quando falava lá, eu não vou casar, naquele momento você não iria casar, tanto quanto o seu amigo que te criticava, quem sabe naquele momento ele estava sendo correto, era o que ele queria realmente. Mas a maioria das pessoas religiosas, elas lutam contra um vulcão que tem dentro delas. Elas ficam suprimindo aquilo porque elas têm medo, elas acreditam que tem que ser daquele jeito, mas elas não são aquilo em essência. E chega uma hora que ou aquele vulcão entra em erupção e a pessoa acaba cometendo uma besteira, ou ela acaba tendo uma doença grave, acaba acontecendo alguma coisa na vida dela para que isso venha à tona, ou ela acaba se entregando à sua essência realmente. Então, eu não acho que a gente tem que julgar as pessoas dizendo que é certo e que é errado. E é o que você falou aqui, né? O que você parecia ser uma pessoa, você diz, né? Nem é que parece, você diz que você era safado, que você enganava as pessoas e tal, e que de repente você encontrou a maturidade, né? Não tô nem falando da esposa, tô falando da sua própria maturidade. Só que o seu amigo, na época que ficava te dando sermão, ele estava fingindo ser quem não era. Você hoje não mudou nada na sua essência, só que você amadureceu. Você teve o seu período de fazer as coisas que você hoje diz que eram erradas, mas naquela época você achava que era certo, você se sentia bem com aquilo, independente se você estava ou não prejudicando uma pessoa. E eu não tô aqui para julgar, porque o tema não é esse. O tema é, será que as pessoas que mais falam são as que menos fazem? E agora um alerta para todas as mulheres em cima dessa história aqui. Se uma pessoa tem dinheiro, por exemplo, ela não precisa ficar o tempo todo falando para você: porque eu vou comprar tal carro, porque eu vou comprar tal moto, porque eu não sei o quê, porque... Ela não fala. Entendam que pessoas ricas não ficam contando vantagem, principalmente logo nos primeiros encontros. Ela simplesmente vive aquele momento. Ela não precisa te comprar com nada. Da mesma forma, os homens ou as mulheres, né? Mas nós estamos falando aqui dos homens. Os homens que logo no segundo encontro estão dizendo que você é a mulher mais incrível que eles conheceram, mentira. O homem que diz que você é a mulher da vida dele, mentira. O homem que diz que você é perfeita, é mentira. Que vai casar com você, mentira. Que nunca imaginou encontrar alguém como você, mentira. Porque ele só vai saber se isso realmente é o que ele está dizendo com o tempo. De duas uma, ou ele quer realmente te comer e vai falar o que você quiser ouvir, ou ele é carente, desesperado e viu em você alguém para suprir essa carência. Relacionamentos têm que ser leves, tipo uma folha numa corredeira. Vai, ela desvia dos obstáculos e vai, e um dia ela vai alcançar uma água mais calma e ela vai continuar ali, boiando, sabe? Na leveza. Por quê? Porque tudo que é forçado, tudo que você tenta provar para a pessoa é porque é falso demais. Então, meu amigo, esse seu amigo, ele precisava, por conta de inveja da vida que você levava, e ele não podia levar porque ele era casado, porque ele acreditava na punição de Deus, porque ele tinha que estar lá no púlpito da igreja, ele tinha que
que alimentar o personagem que ele criou. Então ele tinha muita inveja de você. Por conta dessa inveja, ele tinha que dizer tudo aquilo que ele não tinha coragem de viver. Dizer que tudo aquilo que ele não tinha coragem de viver era errado. E eu não tô aqui, eu preciso sempre pontuar isso. Eu não tô aqui nem defendendo um nem outro. Estou analisando uma situação. Se ele enganava a menininha, se não enganava, isso não é problema nosso. É problema dele, é do caráter dele. E tá cheio de mulher aí já bem mais velha sendo iludida e enganada por homens. Por quê? Porque no fundo querem acreditar em uma mentira. Ele fazia exatamente com as meninas o que eu estou falando para vocês não acreditar. Ele tentava dizer para elas, né, que ele ia ter um relacionamento sério com elas, mas elas acreditavam naquilo porque era a ilusão delas, né? Era o que elas idealizavam. Mas trazendo isso de novo aqui, o seu amigo, ele só tinha inveja de você. Só isso, nada mais. E eu vejo tanta hipocrisia relacionada a essa questão religiosa, mas tanta hipocrisia. A pessoa quando sobe num altar, num púlpito, ela é tão, se acha assim, sabe? E aí depois você olha por trás a vida dela, é de dar pena das pessoas com quem esse tipo de gente convive. Eu não tô falando que são todos assim, mas olha, pelo que eu observo, pelas pessoas do meu convívio, é a maioria. Por isso que mais uma vez eu repito aqui, tomem cuidado para determinar bem, se vocês querem realmente entregar a vida de vocês para que alguém determine o seu futuro, toma cuidado para quem você entrega, porque normalmente as pessoas que entram nesse mundo religioso e que ainda carregam um pouco de fanatismo, elas costumam pegar aquilo lá que o outro diz que é para elas como delas, mas a essência delas está ali, suprimida, quietinha, querendo voar, querendo viver. Ela quer ter liberdade, mas ela não consegue fazer isso sozinha, porque ela precisa que alguém lhe dê uma direção, porque nem ela mesma sabe a direção. Então tomem muito cuidado. Ele falou muitas vezes aqui que o cara envergonhou Deus. Isso aqui eu não vou nem comentar porque isso é impossível. É impossível da gente envergonhar Deus. Deus nos deu livre-arbítrio e o inferno é aqui mesmo. Então, esse rapaz teve de volta todas as mentiras que ele contou, porque olha como é que está a vida dele. Enquanto que o amigo que aprontava, mas não escondia nada, hoje parece ter uma vida bem equilibrada.